pessoa que você frequenta? Nossa Senhora, tá muito quente, gente. Eu acordei essa noite, essa madrugada com calor. Tá muito quente, sinal de chuva, né? Sejam bem-vindos a mais um domingo, a mais um encontro nosso aqui, né? Às 9 horas eu tava falando pro pessoal, né? A gente já são sempre as mesmas pessoas, a gente acaba se tornando muito próximo, né? E aí a gente, poxa, que bom te ver, como é que você tá, né? A gente acaba se tornando realmente um reencontro, né? E isso é muito bom, né? Você que está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Que Jesus possa te dar aquilo que você recebeu como para todos nós, né? Pessoal da live, né? Nós estamos transmitindo a nossa palestra ao vivo, né? Pessoalzinho da live, bom dia, né? Sejam bem-vindos, né? Pessoalzinho da live, já correr, já pega a aguinha pra gente fazer a fluidificação, tá? Depois a gente vai pedir licenças para vocês, né? Pra gente dar uma atençãozinha pro pessoal da live, né? Que também acompanha as nossas palestras online, né? Como a gente está aqui fisicamente, né? Então, pessoal, já pega a aguinha para a gente fazer as vibrações também. Se tiver algum familiar, alguém doente, pôr a aguinha separada, né? Como a gente sempre fala, né? A de vocês já vão receber lá dentro, né? E a gente pede para o pessoal da live também que quiser colocar alguém em vibrações, é só escrever, né? E colocar aqui na live, tá? Também, se não quiser, é só anotar e fazer a intenção. E nós aqui também, mentalmente, nós podemos colocar aqueles que a gente quer. E nós temos a nossa caixinha de vibração. Também é só colocar lá também, tá? Eu vou dar os recadinhos da nossa casa, né? Principalmente pro pessoal da live, que tem muita gente nova, né? Que a nossa casa vive de doação. E a gente conta com vocês para nos ajudar, né? Como que a gente pode ser auxílio? Se vocês tiverem uma roupinha, um sapato, um utensílio que não usa mais, traz aqui pra gente. A gente vai, através do nosso bazar, a qual nossa querida Daisy, né, coordena. Ela, não só a Daisy, né, a Adriana, né, a Rosana também auxilia, né, aqui no bazar. Pega esses materiais e revende por um preço bem menor, é o qual nos ajuda a mantermos a nossa casinha, né? Que, como todo bom brasileiro, a gente tem boleto, né? Infelizmente, né? E a gente não recebe nada do governo, nada. Então somos nós mesmos para mantermos essa nossa casa aberta, né? E com a graça de Deus e com a espiritualidade, a gente está conseguindo aí reverter essas doações para a gente pagar as nossas contas, tá? Nós também temos várias famílias que a gente auxilia com cesta básica, né? Essas famílias, elas são assistidas pelo pessoal da orientação, onde elas são acolhidas. Eu costumo dizer, a gente não fornece só o pão físico, né? A gente fornece também o espiritual. Então, a gente também pede aquele quilinho de qualquer coisa, 1 quilo de sal que a gente compra, 1 quilo de açúcar que sobrou lá no armário, ao invés de falar, eu vou comprar só mais 2, não, traz aqui pra gente, porque graças a Deus a gente pode comprar o necessário, né? E eu costumo muito dizer, pior do que não poder doar, é não querer doar. Então, pessoal, vamos pensar no nosso irmãozinho, se puderem nos ajudar, Jesus agradece, tá? Horário da nossa casa, dos atendimentos, todas as terças e quintas às 20 horas. Pessoalzinho da live também, as nossas palestras estão sendo transmitidas ao vivo. Então, ao invés das 20h20, como era antes, as palestras, né, as lives, agora é às 20 horas, sextas. Nós temos palestras também nas sextas-feiras agora, a partir das 14 horas, que é o horário também dessa reunião presencial, né? E domingo em 2 horários, das 9 e 10h30, né? A gente pede ainda que agendem presencialmente, né? Por causa do espaço, né? Bom dia. Quem puder não. Então a gente pede para que seja agendado
pelo WhatsApp. E principalmente, pessoal, se não conseguir vir, também dá uma ligadinha pra gente, porque às vezes a gente deixa de agendar uma pessoa porque a casa está cheia, tá bom? Nós temos também a nossa evangelização infantil, todos os sábados a partir das 8h30 da manhã. Quem tiver filhos, sobrinhos, agregados, filho da vizinha, traz aqui que eles vão receber a orientação já desde cedo. E aí a gente imagina, se a gente, pra gente que está começando no Espiritismo, já é assim inovador, quem dirá para uma criança que cresce já sabendo a verdade, né? Então não tem custo nenhum, é só chegar, não precisa de agendamento, tá? É só chegar aqui que o pessoal vai receber, tá bom? Por falar em verdade, né? Nós vamos dar início a partir do dia 1º de fevereiro, os nossos cursos da casa, né? As pessoas que estão começando hoje, tiverem o interesse em conhecer um pouco da doutrina, é só procurar um de nós no final, tá? Pessoalzinho da live, também se tiver interesse, manda uma mensagem pelo WhatsApp que a gente vai entrar em contato. Se inscrevam, tá? Eu costumo muito dizer, a verdade liberta. Por quê? Nossos cursos não falam só de Allan Kardec ou então de Chico Xavier. Os cursos falam realmente dos ensinamentos de Jesus. Então, não percam a oportunidade. Quem tiver interessado, é só falar com a gente. E assim, os nossos cursos são 100% online. Então, não tem desculpa. É muito fácil. Nós adotamos essa prática na pandemia e continuamos. Por quê? Porque a gente consegue abranger mais pessoas. É muito prático, é só você ter um celular que você consegue assistir as aulas, né? Então, por favor, pessoalzinho da live, tem alguém que quer conhecer um pouquinho da doutrina? Indique que a gente vai estar aqui de braços abertos para passar um pouquinho do conhecimento da gente, tá bom? Eu acho que eu falei tudo. Celular, se alguém estiver com celular aí, só pode ser esse aqui, tá? Tá ligado? Fala lá. Tá? A rifa já acabou? A rifa não, nós temos um quadro aqui lindo, maravilhoso, viu, pessoal da live? Quem não conhece, depois a gente pode até mostrar. Lindo, maravilhoso, custa R$10 cada nome, tá? Que também a gente usa na nossa casinha, tá bom? E o mais importante, o Evangelho no lar, tá? Você recebeu esse boletim aí, você falou para mim que sua mãe, né, espírita há muitos anos, com certeza ela conhece o Evangelho no lar, né? Mas quem não conhece, pessoal, da live também, tá? É só procurar um de nós que nós vamos auxiliar. É uma prática curtinha, é feita uma vez por semana, muito simples, tá? Mas que é necessário, porque é a proteção da nossa casa, tá? Às vezes a gente está com alguns conflitos em casa e a gente não sabe por quê. E eu costumo muito falar, eu desafio vocês a fazerem o Evangelho. Eu desafio vocês para vocês verem o quanto que a atmosfera da casa muda. Eu não sei fazer Evangelho. É só nos procurar que a gente auxilia. O pessoalzinho da live está com dificuldade também? É só pular no nosso WhatsApp. Estou com dificuldade no Evangelho. A gente vai entrar em contato. Se for o caso, a gente até faz com vocês o Evangelho. Tá? Que é a proteção da nossa casa para que nada de ruim possa penetrar dentro dela. E isso não é uma prática espírita, tá? É uma prática de Jesus. Tá bom? E é só isso, tá? Após a palestra, né, a gente vai pedir licencinha, né, Flávia? Pra gente fazer sozinho da live, o passe à distância, mas vocês permaneçam em silêncio, tá? E aí nós vamos direcionar vocês aqui na casa, tá bom? E nesse instante, eu convido vocês todos a emanarem muito amor para nossa irmã Flavinha, que vai fazer a nossa prece inicial e a nossa palestra da manhã. Bom aproveitamento a todos. Para vocês também, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal do Facebook.
Eu vou pedir uma licença para tirar a máscara, para facilitar o entendimento, e ainda é um desafio, né? O máscara e óculos. Então vamos nesse momento tranquilizando os nossos pensamentos, respirando profundamente, nessa manhã de luz iluminada, que estamos aqui buscando a Jesus. E nesse momento, rogamos ao Mestre Jesus, nosso divino amigo, que nos envolva com muito amor e com muita paz, que possamos abrir os nossos corações e o nosso entendimento para Jesus, possamos receber aquilo que viemos buscar na manhã de hoje. Confiantes assim no plano espiritual que está bem antes de nós, preparando o tratamento de cada um, encarnados e desencarnados. E nessa confiança vamos assim refletir sobre o Evangelho, para nos fortalecer, para mudar o nosso interior nesse caminho da renovação. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E vamos iniciar aqui mais uma reflexão de uma lição que nós temos feito no Vinha de Luz, que é um dos livros da doutrina, do Chico, faz parte de uma coletânea chamada Fonte Viva, com vários livros que a gente também conhece, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, esse Vinha de Luz e o Ceifa de Luz. E são livros do Chico e que ele, através do mentor dele, que foi Emmanuel, traz trechos do Evangelho como dicas práticas, assim que Emmanuel coloca. Ele coloca os trechos do Evangelho nesses livros maravilhosos como dicas práticas, e ele coloca que é sempre importante a gente lembrar que o Evangelho, a gente ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva e o socorro na dificuldade. Não é uma bênção? Quando a gente traz as palavras de Jesus, o Evangelho, a nossa mente como nosso fortalecimento. E é isso que Emmanuel traz nesses livros abençoados através do Evangelho com a luz da doutrina espírita, para que a gente tenha essa força, essa paz nas lutas construtivas, como ele coloca aqui. E a lição de hoje é a lição 76, que tem o título Na Propaganda Eficaz. Então, quem tiver o livro em casa, depois quiser reler, né? Ou procurar na internet, porque outro recado que a espiritualidade tem nos trazido, que é para que a gente buscar o Evangelho, leituras que nos fortaleçam e tragam à nossa memória aquilo que nos fortaleça, a nossa comunhão com Jesus, para fortalecer a nossa caminhada. Então é muito importante. E nessa lição, qual que é a mensagem que Emmanuel já coloca do Evangelho para a gente refletir? É uma passagem lá de João, que diz o seguinte: é necessário que ele cresça para que eu diminua. Esse é o trecho do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. E essa frase foi tirada daquele pedaço bem conhecido do Evangelho, que é o batismo de Jesus. Essa é uma palavra, essa frase de João Batista, que foi primo de Jesus, como a gente conhece. E ele já estava batizando nas águas, certo? E ele batiza Jesus. E ele é questionado, né, se ele é o Cristo. E João Batista diz que sim. E aí ele fala essa frase, né, que é necessário que ele cresça, ele quem? Jesus, para que eu diminua. Porque João Batista sabia a proposta do Cristo e a missão que ele tinha, né? Olha como é importante também a gente incentivar o outro, incentivar que ele cresça, porque todos nós podemos crescer perante a Deus, né? Um ajudando o outro. E nesse sentido, essa palavra propaganda, que tem o título dessa lição, é interessante, porque a gente vai procurar no dicionário, propaganda tem alguns significados. Divulgação de uma ideia, de uma crença, de uma religião. E quando João Batista fala que Jesus é o Cristo, ele foi a propaganda do amor, vamos dizer assim. Ele deu exemplo, né? Ele reencarnou o espírito tão iluminado, reencarnou no planeta Terra, num momento de olho por olho, dente por dente, falando de amor, falando de perdão. A gente vai lá no Evangelho de Mateus e Jesus está falando, ensina-nos o Pai Nosso, trazendo Deus essa figura de Pai, né? Nos levando nessa reconexão com Deus, porque nós somos espíritos milenares, independente da religião.
Nós estamos numa casa espírita aqui presencial, lá pelo Facebook, quem está assistindo, independente da religião, nós temos um entendimento que existe algo além da matéria. Existe algo além desse corpo físico, que a morte não termina no túmulo. Nós já temos esse entendimento que a vida continua. E isso traz para a gente uma responsabilidade perante nós mesmos. E Emmanuel começa falando essa lição que o Evangelho não deve ser imposto a ninguém. Então, na minha interpretação, todas as religiões têm a sua finalidade, têm a sua importância, desde que faça o bem, desde que leve a Jesus, essa renovação. E ele traz esse alerta, que é importante que a gente fale sobre o Evangelho. Cada um de nós aqui, nós somos os novos apóstolos. Não só quem está aqui falando, quem está dando o seu exemplo de amor, de paciência, de resignação, certo? E ele alerta que a gente não impõe, que não vale impor os princípios da fé, ele coloca. Mas ele nos traz uma responsabilidade, que é de importância fundamental que o Espírito de Jesus cresça nas nossas vidas. Então, Emmanuel fala que cada um de nós pode dar o exemplo de Jesus, fazer o que Jesus fez e trazer os exemplos de Jesus para a nossa vida. Nós vamos ser o exemplo. Nós podemos ser, eu e você. Emmanuel está falando isso. Que a falar é importante, né, dar uma boa palavra, mas que eu e você precisamos buscar esse caminho da transformação. Que nós somos a Bíblia que o outro lê. Olha que interessante. Nós vamos ser a Bíblia, o exemplo que o outro está lendo. Olha a responsabilidade que Emmanuel traz para nós. Porque nós estamos aqui, nós vamos tomar o passe daqui a pouco, quem está presencial, quem está na live, a gente vai fazer uma vibração à distância. Isso nos alivia, nos traz consolo, mas a doutrina espírita vem esclarecer que parte dessa cura que a gente está buscando depende de nós. Isso é libertador. Também está de encontro com o que Jesus dizia que a verdade liberta. Porque se a gente tem consciência que a gente tem uma escolha, que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, que nós vamos receber aquilo conforme nós também acreditamos, né? Então, se a gente for ver as curas que Jesus fazia, Jesus impunha a fé a alguém? Se a gente for ver alguns exemplos das curas, Jesus chegava impondo a fé. As pessoas chegavam a Jesus e Jesus, Espírito que era, eu imagino que ele sabia o que cada um queria quando estava perto dele, mas ele exercia humildade perguntando: o que queres que eu faça? O que isso significa? Que a pessoa tinha que dizer o que ela estava buscando dentro dela. E ela recebia a cura, muitas vezes, porque já estava muito tempo ali naquele sofrimento, recebia porque era merecimento e pela própria fé. Quantas vezes a gente vê no Evangelho, lá no Novo Testamento, Jesus falando: a tua fé te curou? Não é assim? Então significa que além da pessoa ter saído lá do local dela, ir buscar Jesus no meio da multidão, né? Andando muitas vezes a pé, várias distâncias para chegar onde Jesus estava, tinha esse movimento da pessoa sair do lugar, não é assim? E de chegar a Jesus ali com aquele ímpeto de pedir aquela cura. Então, sob a luz da doutrina espírita, isso é tão atual se a gente for olhar. Porque a doutrina espírita fala, ela consola, ela nos orienta, mas ela não nos livra do nosso aprendizado. A gente ouve da reforma íntima muito na doutrina espírita, a transformação, porque é um aprendizado que a espiritualidade nos traz para a gente ter essa consciência que a gente não é o nosso pensamento, a gente não é o pensamento negativo, a gente não é aquilo que está dentro da gente, que muitas vezes, pessoal, o Espírito nos dizem que nós trazemos muitas dores de muitas encarnações, porque nós somos, muitos de nós, espíritos milenares. Então, muitas dores que trazemos dentro da gente não é só dessa encarnação. Então, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, só falando dos bem-aventurados os aflitos, que é uma das bem-aventuranças que Jesus também falou, com a luz da doutrina espírita. E lá tem vários capítulos que a gente vai ao Evangelho puder ler, e tem um título lá, Causas Atuais das Aflições. E os Espíritos falam, se a gente parar e pensar no sofrimento, na dor que a gente está passando,
se a gente não encontrar uma causa nessa encarnação, possivelmente é de outras encarnações. Então, o Espiritismo também nos traz essa fé raciocinada porque nos faz refletir. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, eu não encontro uma causa nessa, provavelmente de outra, que nos traz ali algum aprendizado. Então, olhar também sobre as dificuldades e as dores como um degrau de crescimento é uma outra viés de olhar o sofrimento. Que a frustração, a decepção, ela tem um objetivo, que é nos tirar da ilusão. Tirar desse círculo que a gente está negativo muitas vezes, de negar a nossa própria realidade. Né? Então, se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, significa que se a gente não pedir ajuda, se a gente não for atrás, não buscar, nós também não vamos receber aquilo que estamos buscando. Então, se a vida dá um passo, a gente precisa dar um outro passo. Então, que a gente lembre também das palavras de Jesus, que se a gente estiver cansado, sobrecarregado, que a gente peça a Jesus que fortaleça as nossas forças, o nosso entendimento, para a gente conseguir superar as dificuldades, as dores. E Emmanuel complementa, que a gente reforça para a gente não impor a fé e que nós sejamos esse exemplo de fé. Olha o desafio que Emmanuel nessa manhã está colocando para todos nós, que nós sejamos esse exemplo de fé. E ele coloca que a gente estender as caridades da fé através dos atos, palavras, pensamentos, convívio com todos que te cercam, com o coração aberto, o amor que liberta e que cura. Ou seja, depende de nós. Significa o que também? Nós podemos dizer que as pessoas que estão ao nosso redor vão errar com a gente, vão falhar, nós vamos errar e nós vamos falhar, e nós estamos em aprendizado. Nós somos espíritos em evolução. Então, que a gente lembre das palavras de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, não é assim? Então, que a gente comece a nos perdoando das nossas falhas. Que se a boca fala que está cheio o coração, como a gente também ouve no Evangelho, o que nós estamos falando? Nós estamos falando com muita raiva, com muito rancor, com muito ressentimento. Isso significa que a gente precisa ter um alerta para a gente não tomar cuidado de não ficar no lugar do ofendido para ser ofensor. Certo? Para as dores. E aí essa lição também nos remete a outras palavras de Paulo, que ele fala para a gente deixar de ser o fermento velho para ser a massa nova. As palavras de Paulo já dizia isso. Olha que maravilhoso, que tem tudo a ver com o momento atual, com a doutrina espírita da renovação. Essa busca interior de renovação que depende da gente. Que a gente busque essa mudança todos os dias nas nossas orações, para limpar o nosso coração. Porque tem mágoa que é de muitas encarnações. O autoabandono com a gente mesmo, muitas vezes vem de muitas encarnações. E aí, graças a Deus, Deus nos concede a bênção da reencarnação, com a véu do esquecimento, né? Já que se nós lembrássemos das experiências fracassadas, talvez a gente não teria a força de seguir, de caminhar. Então, que a gente aproveite essa oportunidade abençoada da reencarnação, que a gente recorra a forças através do Evangelho, através de Jesus, para a gente superar as nossas próprias dificuldades. E o Evangelho também nos remete que pessoas ferem, mas pessoas curam. Não vamos desistir das pessoas. Não vamos desistir de nós mesmos. Porque um papel muito importante que a doutrina espírita tem é a prevenção contra o suicídio, alertando que a vida não termina no túmulo, por mais dores que a gente esteja passando. Isso é muito importante, que a doutrina vem com esse esclarecimento. E no Livro dos Espíritos tem umas questões com esse questionamento. E os Espíritos falam que os espíritos que chegam na espiritualidade pelas portas do suicídio, que tem várias dores, vários sofrimentos, mas tem uma coisa que é em comum entre eles, que é a decepção de perceber que a vida continua e a dor continua. Então, o que é esse um alerta para mim e para você? Que o suicídio não é o caminho.
A doutrina espírita vem esclarecer que a vida continua, então que a gente não desista da vida. Que a gente não desista dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui de aprender com Jesus. Que o título da lição é Propaganda Eficaz, mas ele esteve encarnado como nós. Será que nós, na nossa pequenez, toparíamos o que Jesus passou por uma humanidade? Será que a gente conseguiria fazer o que Jesus fez? Falar, Deus, eu vou lá pela humanidade, passar por injustiça, né? Por descaso, falar de amor para pessoas que estão olho por olho, dente por dente. Será que nós conseguiríamos fazer isso? Olha a importância de Jesus e o amor que Jesus tem por cada um de nós. E ele vem, no Evangelho de Mateus a gente encontra ele falando, ensinando o Pai Nosso, trazendo a humanidade de volta a essa reconexão com o Pai. Filhos que todos nós somos. Independente se fisicamente a gente não teve o pai e a mãe presente por algum motivo, mas nós temos um Pai que nos ama a humanidade e quer que a gente siga um caminho. Quem tem a oportunidade ainda de ter o pai e a mãe, agradeça ter essa oportunidade. E quem não tem, não se sinta só, porque Deus ama todos nós. Todos nós. Deus nos ama como nós somos. Então isso também nos lembra que nós não somos as nossas faltas, os nossos erros, os nossos sofrimentos. A espiritualidade vem nos lembrar isso também. Que nós não nos resumimos nas nossas falhas, nos nossos erros. E nos alerta dessa oportunidade do aprendizado. Que a gente use os nossos erros não como algo para nos pôr para baixo. Eu interpreto dessa forma. Mas que a gente olhe o que eu tenho que aprender com essa dificuldade. E recorra a Jesus, pedindo força, pedindo para continuar em entendimento. E é importante a gente lembrar também uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que nos ajuda muito nesse sentido. O Livro dos Espíritos é um outro livro da codificação. No início, na introdução, tem um resumo da doutrina espírita. Quem quiser dar uma lida também é muito importante. É um livro de perguntas e respostas. E tem uma pergunta muito famosa que é importante a gente ler, para a gente ter isso na mente, relembrar, que é a questão 919, que Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Então Kardec foi perguntar aos espíritos, qual é o meio mais prático? E nessa resposta, que a maioria não bem identificada, mas essa tem identificação que é o Santo Agostinho, e ele fala, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então a espiritualidade vem dizer que o autoconhecimento é esse caminho, essa parcela da nossa responsabilidade. Que Jesus já falava, vai não peques mais. Não é assim? Ele curava e lembrava, olha, se você continuar por esse caminho, você vai voltar pelo mesmo sofrimento. Então, vai no peques mais, hoje é a reforma íntima, numa linguagem mais atual. E na questão 919A, ele pergunta como fazer isso. Olha que interessante, Kardec sabe que isso é difícil para todos nós, na época de Kardec já era, ele pergunta para os espíritos, como fazer isso? E o Santo Agostinho fala que o que ele fazia quando ele estava na Terra? Ele procurava todos os dias se questionar a própria consciência. O que eu fiz para o outro? É o que eu queria que alguém tivesse me feito? Olha que questionamento íntimo, no nosso íntimo, no silêncio da nossa mente, das nossas orações. E isso vai nos dar indício daquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós, seja o perdão, ressentimento das mágoas, limpar o coração todos os dias, porque limpar o coração das mágoas não é para redimir o outro da falta, é para limpar o nosso coração. Porque, gente, a lei da ação e reação está aí. Então, se a gente perdoar e limpar o nosso coração, a gente está se protegendo espiritualmente. E cada um vai responder conforme seus atos. Não que a gente não vai esquecer. Mas se a gente for exercendo o perdão, a gente vai aliviando o nosso coração. Porque a mágoa, muitas vezes, está no nosso coração, nem não quem nos ofendeu. E aí o pesar fica com a gente. E se Jesus falou para Pedro perguntou para Jesus, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Essa é famosa também, né? Jesus falou, 70 vezes 7. Então, quer dizer, Jesus já sabia que não era um caminho fácil.
mas só o caminho do autoconhecimento, porque se eu perdoo, né, porque eu também quero ser perdoado, então é um caminho de aprendizado. E volta a lição que Emmanuel está falando para a gente ser o exemplo, a gente precisa exercitar. Não é um caminho fácil, não estou dizendo isso, né? A espiritualidade fala aqui que é um exercício, mas que a gente comece dando o primeiro passo. E Santo Agostinho também coloca que se a gente lembrasse todas as noites da importância da oração, a gente podia pedir a Deus e ao nosso anjo guardião que nos esclarecesse, que nos ajudasse a ter esse entendimento do que é certo, do que é errado e como a gente mudar isso. Então ele coloca que se a gente pedindo a Deus, o seu anjo guardião, que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Olha só o que Santo Agostinho deixou pra gente. Lembrando o poder da oração. Tem outros trechos que a gente ouve Chico falando que se a gente soubesse o poder da oração, a gente não dormiria sem fazer uma prece. E não acordaria sem sair da cama sem fazer uma prece. Porque o poder que tem a oração. E aqui a gente pedindo, antes de dormir, que Deus nos oriente. Que o nosso anjo guardião, nosso mentor, traga essas respostas. Então, também esse trecho do Livro dos Espíritos, que é tão conhecido, mas é tão importante a gente relembrar, que muitas respostas estão dentro da gente. Não é assim? Que a nossa conexão com Deus está dentro da gente. Às vezes ali embaixo de muita mágoa, ressentimento, mas está lá. Então que a gente lembre um puxão de orelha com muito amor do Emmanuel, mas também é um alerta para todos nós. Né? Ser o exemplo exige de nós essa renovação, essa busca interior da mudança. Então nós vamos sair daqui hoje com mais responsabilidade com cada um de nós. Nós que está no Facebook também, viu? A responsabilidade de todo mundo. Porque uma vez que a gente tem essa consciência, aumenta a nossa responsabilidade, nós, enquanto espíritos que somos. E se a gente cair e levantar, que a gente não desista. Que a gente siga nesse caminho confiantes na espiritualidade, em Deus, em Jesus, seja qual que for a religião, mas que a gente faça esse caminho de volta ao Pai. E estudando essa lição, me veio muito no coração a parábola do filho pródigo, que a gente encontra lá em Lucas, no capítulo 15. Que Jesus conta a parábola daquele filho que perde as coisas, perde parte da herança e vai embora. Fica longe do pai, da casa, gasta tudo, vem uma fome na cidade, ele perde tudo e se lembra da casa do pai e volta arrependido. Depois de ter gastado o dinheiro da herança, ter ficado sem os amigos, nas dificuldades, né? A gente encontra ali várias surpresas diante das dificuldades e ele volta. E na parábola conta que o pai, quando vê o filho voltando, ele vai lá com muita alegria, abraça o filho, faz uma festa porque o filho perdido está voltando. Então isso me trouxe ao coração que somos todos nós, que por milênios estivemos afastados de Deus, que nós já tivemos provavelmente a oportunidade de aprender pelo amor e não aprendemos pelo amor. Tivemos experiências fracassadas que nos trouxeram aprendizado através da dor. E essa parábola é tão maravilhosa que o pai recebe o filho de braços abertos, independente das falhas que o filho fez, certo? Na parábola. Isso também nos remete que Deus ama cada um de nós, independente das nossas falhas, porque sabe que nós estamos em aprendizado. Então, que na manhã de hoje a gente possa se sentir como esse filho que está voltando à casa do pai. E o pai recebendo de braços abertos. E que a gente consiga, nos braços do pai, essa renovação, essa busca interior. Que o sofrimento que está dentro do nosso coração, que a gente entregue nas mãos de Jesus, né, nas mãos de Nossa Senhora. E tem uma outra passagem que eu trouxe aqui, que é do Chico, quando a gente estuda, tem tantas histórias do Chico. E tem uma passagem que Chico, que conhece, viu o filme, sabe um pouquinho da história, sabe que a vida do Chico foi outra propaganda, vamos dizer assim, eficaz, diante da lição de amor, de benegação ao próximo.
Em determinado momento, nas aflições da vida de Chico, ele pediu para o Emmanuel, que é o mentor dele, que perguntasse a Maria de Nazaré o que ele podia fazer, uma palavra de consolo. E Emmanuel foi perguntar. E eu acredito no meu coração que Emmanuel, na época, não sei se é e-mail, lá na espiritualidade, alguma coisa Emmanuel fez. Porque dizem que a Terra é uma cópia do plano espiritual. Brincadeiras à parte, ele volta para Chico e fala: Chico, eu trouxe aqui a resposta de Maria de Nazaré para você. Chico ficou entusiasmado, pegou um papel e caneta, falou para ele: pode falar que eu vou anotar palavra por palavra. E Emmanuel: isso mesmo, Chico, pode anotar. E o que é então, Emmanuel, que Maria mandou me dizer? E aí Emmanuel fala para ele: Maria pediu para te dizer com todo amor que tudo passará. E Chico ficou surpreso: mas só isso? E Emmanuel: sim, Chico, tudo passará. Confie em Deus e que tudo passará. E tem uma mensagem de Emmanuel que nesse trecho de conversa deles que eu trouxe para a gente refletir nessas palavras de Maria para Jesus, que servem para todos nós nos dias de hoje, tão atual que seja, né? E Emmanuel fala o seguinte: todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade também passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará, porque nos encontraremos com as bênçãos divinas. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias na terra. Passam, deixando no espírito imortal que somos as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um dia repleto de amargura e de dor, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz da nossa mãe amorosa, a nos dizer, como diz o Chico: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. A terra, semelhante a uma embarcação, às vezes parece que vai sucumbir diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme do planeta Terra. Ele sabe que a Terra chegará a um porto seguro, porque essa é a nossa destinação do planeta Terra. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiantes em Deus, que tudo passará. Tudo passa, exceto Deus. Palavras de Emmanuel através de Chico. Maravilhoso, né? Que a gente possa guardar as mensagens de Maria no nosso coração, que tudo passa, as dificuldades. E que a gente possa, através do lembrete de Emmanuel, sermos esse exemplo. Através da nossa renovação. Buscamos a Jesus para nos melhorarmos e, por consequência, melhorarmos a quem está ao nosso redor. E eu vou pedir uma licença aqui para fazer umas vibrações para o pessoal que está no Facebook, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar. E nesse momento, nessa sintonia de amor e confiança a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, vamos vibrar muita paz, harmonia, fraternidade ao planeta Terra, a todos aqueles que sofrem nesse momento. Vamos vibrar nesse momento muita paz, muita saúde, muito restabelecimento. A todos que estão enfermos nos hospitais, que estão acamados nas suas casas, que possam receber essas vibrações de saúde, de restabelecimento, de fé e de esperança. Vibramos por todos os nossos irmãos que estão nas ruas, nas sarjetas, que possam receber fé, esperança, força para se melhorar. Vibremos para todos aqueles que estão nesse momento nos cárceres terrenos, que sejam envolvidos com o aprendizado da lição necessária, força para se melhorar e o amor de Jesus nesse caminho da transformação.
Vamos vibrar pelos idosos, todos que estão nas casas de repouso, asilos, casas de longa permanência, que possam receber nesse momento muita luz, muita paz, equilíbrio, discernimento. Vamos vibrar também muita paz, muito amor e esperança para as crianças. As crianças que estão nas ruas, as crianças que estão nos orfanatos, que possam receber amor, fé, esperança e confiança na caminhada que está se iniciando, porque ninguém está desamparado. Vamos também vibrar muita paz, muito amor para aqueles que recém-desencarnados voltaram para o plano espiritual, para os nossos entes queridos que estão na espiritualidade. Vamos vibrar muita paz, aceitação da nova condição, muito amor. Vamos vibrar também muita paz, muita saúde, força para aqueles que estão se preparando para reencarnar. Que recebam essa força, essa luz, esse entendimento que o caminho da reencarnação também é um caminho do amor e do aperfeiçoamento. Vamos vibrando, intensificando paz e amor, fraternidade, perdão para todos os nomes que estão na live, no Facebook, os animaizinhos, para todos os nomes que foram e estão aqui na caixinha de orações da Casa do Caminho, que todos os nomes, aqueles também que não deu tempo de escrever, que está no nosso pensamento, do familiar, do amigo, daquela pessoa de difícil convívio, que possa ser envolvido nesse momento com vibrações de amor, de paz, de perdão, tolerância e paciência. E pedimos licença humildemente ao Mestre Jesus, a Deus, a espiritualidade, para vibrarmos por nós mesmos, muita saúde, muita paz, muito equilíbrio, muito amor e muita fé. E nesse clima de vibrações de tanto amor, de confiança no Mestre Jesus, vamos também pedindo à espiritualidade amiga que visite a casa de cada pessoa que está pelo Facebook nesse momento, de nós que estamos aqui presencial também, que visite a nossa casa, iluminando com muita paz, com muito amor, que as águas sejam fluidificadas, que nós possamos receber esse passe espiritual. Cada um que está em casa, mentalize que está recebendo essa energização, esse amor de Jesus, vibrando saúde, equilíbrio do corpo físico, cura, porque Jesus é o médico dos médicos. Vamos colocar nas mãos de Jesus a cura, que nós possamos nesse momento receber tudo aquilo que estamos no nosso coração necessitando. A saúde do corpo físico, emocional, aquela depressão que nos angustia, a mente turva de preocupações. Vamos nesse momento recebendo esse bálsamo de Jesus e da espiritualidade, nos aliviando, nos tranquilizando. E agradecemos imensamente essa oportunidade de estarmos com Jesus nessa manhã de luz. E que Jesus possa iluminar nossa semana com muito amor e com muita paz. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que todos nós possamos ter um domingo e uma semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Tchau pro pessoal do Facebook.